turma. Então vamos aqui para o segundo vídeo, esse vídeo já mais longo, e vamos tratar do centro de gravidade, né? Já viu no vídeo anterior uma exemplificação, né? Uma demonstração de como é relevante a gente trabalhar o formato geométrico das estruturas para poder otimizar o seu desempenho e economizar material. Então, se vocês forem olhar a nossa leitura da nossa aula de hoje, a leitura aqui da segunda aula do bloco 2, a gente tem como objetivo principal compreender momento de inércia e centro de gravidade. Esse vídeo aqui a gente vai tratar do centro de gravidade, tá? O que seriam nossos objetivos específicos aqui com esse vídeo que eu estou fazendo para vocês? A gente poder saber diferenciar, então, o que é o centro de gravidade do centro de massa do centro geométrico, tá? E depois conseguir encontrar esse centro, tá? Então, através de equações, através da interpretação física disso, a gente transforma em números e consegue encontrar a posição desse centro de gravidade. Vocês podem ver, nossa proposta então vai ser a sequência desses tópicos aqui, uma introduçãozinha, falar do centro de gravidade e do momento de inércia. Cada um desses vai ter a leitura vai ser aqui no Moodle mesmo e um vídeo, tá? Esse vídeo que eu estou gravando, acredito que vocês já tenham olhado aqui esse pequeno texto e esse meu vídeo bem pequeno que eu mostro um pouquinho a interpretação da importância do momento de inércia. É o principal conceito que a gente quer passar aqui para você. Mas para entender o conceito de momento de inércia, vamos entender também antes centro de gravidade. Tá? Então nós temos um pequeno texto. Centro de gravidade já foi introduzido para vocês na aula passada, tá? Então a gente já viu o centro de gravidade. O centro de gravidade ele está relacionado com o peso. Então você tem um corpo grande e ele é formado por vários pedaços, né? Se a gente pensar, cada pedaço desse está atraído pela Terra, cada pedacinho desse tem uma força puxando ele para baixo. Se a gente quiser resumir essa força, né? Então o peso total que está sobre um objeto, ele vai estar agindo, vai poder ser considerado sobre um ponto apenas. Então o centro de massa desse objeto, na verdade o centro de gravidade, vai estar com o peso total dele agindo para baixo. Então, se a gente soltar esse objeto, esse ponto ele vai se mover para o centro da Terra. Então, mesmo se você soltar e botar uma rotaçãozinha, sabe, um ioiô que fica girando, ele vai ter um centro de massa e ele vai nesse ponto descer até a Terra, sem mudar a posição desse ponto, porque é a concentração da massa dele está nesse ponto. Concentração hipotética, né? Se a gente resumir, vai estar nesse ponto. Então é isso. Centro de gravidade está relacionado com o peso. Então, as forças que a gravidade faz. O centro de massa é sim quase sinônimo de centro de gravidade. A diferença é que está considerando massa, então quilo. Então, um objeto que não é homogêneo, né? A gente se tiver formado esse objeto por isopor e por aço, o centro de massa dele, se esse lado de uma bola é de isopor, esse lado é de aço, o centro de massa dela com certeza vai estar para o lado do aço, né? Porque o isopor é muito mais leve. E eles vão ser muito parecidos, porque a gravidade vai estar agindo igual para os dois lados. Então eles normalmente vão coincidir. Quando que eles não vão coincidir? Quando que a gravidade varia, né? Ela varia, a gravidade varia na distância que ela tem entre os corpos. Então, os corpos todos se atraem. A gente aqui está falando da atração gigantesca que a Terra faz sobre a gente e mantém a gente em órbita, né? Essa atração, ela também não é constante. A gravidade da Terra sobre nós não é constante. Ela varia com a distância que a gente vai estar do centro da Terra.
Então, para que essa variação seja relevante, a gente teria que falar de objetos muito altos, muito grandes. E o único exemplo que eu vi assim mais factível seria uma montanha ou um grande edifício, tá? Então aqui até volto para os slides. Um grande edifício. Eu peguei essa figura aqui com os 7 maiores edifícios do mundo. Esse aqui acho que não está nem concluído. Não. Kingdom Tower, e eu agora não lembro nem onde que ele fica. Em Jeddah, mas eu não sei onde fica Jeddah, né? Esse aqui é Dubai, Oriente Médio. Esse aqui fica na China, em Xangai. Esse prédio aqui, o mais alto do mundo, ele tem 1 km de altura. Então, se a gente pensar numa partícula, então um pedaço de concreto aqui de 1 kg, aqui na base dele, e um pedaço de concreto aqui, como esse pedaço está mais distante da Terra, esse 1 kg aqui, ele vai ser menos atraído do que esse quilo aqui de baixo, tá? Então, esse pedaço aqui, ele vai ter uma atração maior da gravidade do que lá em cima. Isso vai fazer que a média de todos esses vetores forças para baixo, né, se a gente for usar essas grandezas, vai dar num centro de gravidade um pouquinho abaixo do que seria o centro de massa, porque o centro de massa não considera gravidade. Então, não tem nenhuma variação, não diminui a massa com o que está aqui. A gravidade não é considerada. Então, o centro de massa, nesse caso aqui, eles teriam uma distância. Um estaria mais para baixo do que o outro. Essa distância ia ser bem relevante, está na casa de milímetros, no máximo na casa de centímetros, porque a gravidade varia, mas mesmo em 1 km varia bem pouco. E considerando até o formato desse edifício, né, que é triangular, então tem mais massa aqui, essa distância seria muito pequena. Mas seria o único caso assim mais factível que a gente teria de centro de massa não coincidindo, não sendo igual ao centro de gravidade. Eles são praticamente iguais, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para a aula. E aí a gente tem o terceiro, né, ponto, que seria o centroide ou o centro geométrico, que daí não considera peso, não considera massa nenhuma. Então, se você pensa uma bolinha que é metade de isopor, metade de aço, de chumbo, você ia considerar o centro de massa dela no centro da bolinha, porque você está olhando só a geometria da bolinha, você não está considerando a massa dela, né? Então, se for centro de massa, ia estar um pouquinho mais para a parte do chumbo. Se for só centro geométrico, você só enxerga uma circunferência, e o centro de massa, o centroide, né, o centro geométrico, já está no centro mesmo. Então, aqui eu trago umas definições mais formais, mas então o centroide, centro geométrico, ele vai ser igual ao centro de gravidade quando esse material for único. Então, quando for homogêneo o material, ele vai ser igual ao centro de gravidade, tá? Então, esses três conceitos, eles são um pouquinho diferentes, mas de modo prático, quando você vai procurar o centro de massa ou o centro de gravidade, eles vão ser, em muitos casos, coincidentes. Então, vamos voltar aos slides e explicar aqui. Vou trazer para vocês isso aplicado na construção civil e nos diversos materiais que tem na construção civil. Aqui separei 3 materiais mais usados em estruturas de edifícios. Concreto armado, que nesse caso tem uma combinação de material, né? Então a gente tem aqui concreto e aço. Então, se a gente olhar a seção dele e for procurar o centro de gravidade, nesse aqui a gente já pode dizer que não vai coincidir. Então,
o centro de gravidade vai ser diferente do centroide, né? Nesse caso, do concreto armado, porque tem dois materiais. A madeira a gente pode considerar um objeto homogêneo. Então aqui, centro de gravidade vai ser igual ao centroide. Bem ruim esse escrito, né? E no aço também, porque o aço é mais homogêneo do que a madeira, né? A madeira ainda pode ter alguma deformação, né? Ter uns nódulos assim, que ela não vai ser bem homogênica, né? Porque é árvore e a gente não consegue trabalhar tão bem isso. Então ela pode não ser homogênea, mas a gente vai considerar homogêneo. E o aço, ele é um objeto, ele é um material já obtido da indústria, né? Que a gente obtém ele de maneira mais pura e homogênea e de uma trabalhabilidade imensa. Então o aço, e até por ser mais caro, a gente tem essa possibilidade de trabalhar ele em formas que podem ser otimizadas dependendo da função estrutural. Então ele é o que a gente vai ver mais formatos diferentes. A gente tem formato em I, formato em C, formato em L e formato aqui em T, tá? Então ele tem mais possibilidades. Não quer dizer que esses dois, às vezes, a gente não pode usar eles também otimizando essa forma geométrica. A gente vai ter, muitas vezes, numa viga, a gente pode ter uma viga em T. Aqui vai ter, em cima da viga, uma parte maior de concreto. Tá? A madeira, a mesma coisa, também pode ser em outros formatos. Mas o que mais possibilita essa variação de formatos é o aço mesmo. Que vai ter a possibilidade de ter formas mais esbeltas, né? Então você vê aqui a espessura da estrutura, né? De uma mesma estrutura em aço, em concreto e madeira, o aço vai ser mais fina, pode chamar de esbelta. Mas vamos lá, então aqui a gente vai passar para cada um desses materiais e descobrir centro de massa ou centro de gravidade, e ver se o centroide coincide. Então a gente tem uma viga de madeira, primeiro exemplo. Aqui a gente não precisa nem de conta. A gente tem um objeto aqui, né? A madeira que a gente pode considerar que é homogênea, essa seção aqui da madeira, totalmente homogênea. Então, o centroide vai ser igual ao centro de gravidade. Onde que vai ser o centro de gravidade dessa viga de madeira? Ué, vai ser bem no meio da madeira, né? Então, se a gente pegar aqui, bem na metade dessa extensão, bem na metade da altura dela, a gente vai ter que o centro de gravidade vai estar aqui. Se a gente traçar as duas diagonais aqui, vai coincidir bem, né? Então, esse aqui é o centro de gravidade. Um caso bem simples. Vamos para o segundo caso, então. Já descobrimos. E nesse caso, o centro de gravidade é igual ao centroide porque é homogêneo. Uma viga metálica, né? Ou então, viga metálica que tem esses formatos esquisitos, já não é tão claro. Como que a gente vai poder saber, né? Aqui nesse desenho aqui já tem indicado que o centro de gravidade está ali. Como o metal é homogêneo também, né? Então é homogêneo. Então o centroide vai ser igual a centro de gravidade. Isso não tem problema. Agora como a gente vai encontrar? A gente tem um formato esquisito. Como que eu vou saber esse ponto aí? Não tem como pegar a metade. Vou precisar fazer umas contas. Mas antes das contas, vamos transformar esse objeto aí que eu não consigo identificar qual é o centro dele em objetos que eu conheço. Então vamos dividir em retângulos, tá? E também vamos usar um eixo de coordenadas para poder nos orientar desse ponto. Então dividir ele em 3 retângulos. 2 retângulos aqui da flange e o retângulo da alma desse perfil metálico, tá? A gente tem esse costume de chamar as partes mais distantes do centroide da
desses perfis de alma e a parte esbelta aqui do centro de alma e as partes mais longe de flange, tá? Só curiosidade, mas não tem tanta relevância pra gente. Vamos lá. Então aí eu criei um eixo de coordenadas x e y e eu quero descobrir onde que está esse ponto aqui, né, do centro de gravidade. Ele vai ter duas coordenadas, uma em x e outra em y. O x do centro de massa e o y do centro de massa. Para descobrir esse, então a gente vai ter o x do centro de massa, que vai ser essa distância aqui, ó. E o y do centro de massa vai ser uma distância assim. Para o x, a gente consegue descobrir ele intuitivamente. Vejam só. Aqui, ó, essas duas flanges são iguais, né? Então, dois objetos, se eu olhar só um retângulo, sei que o centro de massa dessa aqui está aqui, né? Bem no meio dela. E nessa aqui, o centro de massa também está aqui. Elas estão alinhadas em relação ao x. A gente sabe que vai estar o centro de massa dessas duas vai estar bem no meio delas, né? Então vai estar na distância, na metade dessa distância aqui. Tem nessa distância h. Então ela vai estar aqui nessa distância h sobre 2, que do eixo para o eixo x aqui, desculpa, até dei o nome errado. Esse aqui é o y o centro de massa, esse aqui é o x o centro de massa, né? Esse aqui é o eixo y. Desculpa aí, professor. Então, essa distância aqui do y, centro de massa, vai ser a metade de d sobre 2. Ó. Porque esse aqui é outro objeto que eu conheço. E a gente sabe que o centro de massa também vai estar nessa metade. Então, tudo coincide com essa distância aqui, que seria d sobre 2, metade. Então, pensando no y, então pensando na distância aqui em y, a gente saberia tranquilamente saber que seria bem na metade aqui do d sobre 2. Há uma simetria, né? A gente pode traçar aqui no meio um eixo de simetria. Esse lado aqui é igual a esse, então não tem como o centro de gravidade estar fora dessa linha, que seria a distância y para localizar esse ponto aqui. Então, y deu para saber sem conta nenhuma. Passamos para frente. Sem problema nenhum. Tá? Agora vamos para o que vai dar mais problema, que é encontrar o valor aqui do x. Então, a gente tem um x, qual que é esse valor aqui, né? Vai dar nessa distância aqui. Embora em relação a esse retângulo, a gente sabe que seja a metade desse comprimento aqui, e esse aqui é a metade desse comprimento, a gente tem uma massa aqui, né, que está puxando esses dois centros de massa para a esquerda, né? Então, esse centro de massa não vai ser bem aqui no meio, vai estar mais à esquerda. Para descobrir isso, a gente vai fazer uma fórmula que funciona assim. Vamos considerar todo esse objeto aqui, né, com essa área aqui e o centro de massa dele em x. Então, essa distância em x. Toda essa área aqui, que a gente pode chamar de área total, vezes, então, a área total do objeto vezes o centro de massa dele em relação ao x, né, vai ser igual à soma de cada um desses objetos multiplicado pelo centro de massa dele também. Então, vou fazer uma cor aqui.
Então, se eu olhar a área dessa flange aqui, então a área dela vezes o centro de massa dela que eu sei, que é a metade, né? Se ela tiver 10, o centro de massa aqui seria 5. Então a área dela vezes 5. Mais dessa outra flange, ela é igual em relação a x, o centroide dela também vai ser a mesma área vezes 5. Mas a da alma, que seria esse retângulo aqui. Se a gente imaginar que ele tem de espessura aqui, então essa distância da espessura dele, se for 1, vai ser meio. Então, essa área aqui vezes metade de 1, né? Porque ela vai estar bem aqui no meio. Então, metade de 1 é 1 dividido por 2, que é meio. Aí você vê que essas áreas eu sei, e eu só vou restar o meu x de massa. Então, por essa conta aqui, então, a área total vezes o x que eu quero descobrir, onde fica o centroide, é igual a somatório de cada área multiplicado pelo centroide que eu conheço. Aqui eu vou ter a resposta. Então, esse exercício aqui não tem valores, mas vamos assumir, né? Vamos assumir que essa distância aqui vale 10 e essa aqui vale 12, 12 é um bom número, e todas as espessuras, tá? Então todas essas espessurinhas aqui vai valer 1 centímetro. Então toda espessura P vai valer 1 centímetro. Então 12, 10, 1 centímetro já tem como descobrir todas as áreas. Então vamos fazer aquele somatório que eu tinha feito aqui, ó. Olhando essa flange aqui, né? Esse retângulo. Qual que é a área dele? A área base vezes a altura. Se aqui a gente tem 1 e de comprimento tem 10, essa área vai ser 10 centímetros quadrados. 10 centímetros quadrados, qual que é a distância desse centroide até esse eixo aqui das ordenadas? Essa distância é a metade de 10, então 10 centímetros quadrados vezes 5. Nessa de baixo é a mesma coisa, a área é 10 e essa distância daqui até aqui é 5, né? É metade. Então, isso aqui, 10 vezes 5, mais 10 vezes 5. E em relação a esse aqui, ele vale 12. 12 vezes 1, que vai dar 12 centímetros quadrados a área. Qual que é a distância do centroide dele até aqui, o meio, né? É só a metadezinha aqui, que é meio. Então, eu já tenho as minhas somas. Aqui, isso aqui vai dar igual a 50 mais 50, né? Mais 12 vezes meio. Mesma coisa que 12 dividido por 2. Então, 6. 50 mais 50 mais 6. Vai dar 106. Então, a somatória de cada área multiplicado por seu centroide, essa parte aqui, o x que a gente quer, é a área total, vai dar igual a 106. Essa somatória aqui deu 106. A área total é qual? A área desse, mais desse, mais desse, mais desse, né? Então, 10 mais 10 mais 12. 10, 20, mais 12, 32. Então, o x, né, do meu centroide em relação ao x, vai valer 106 dividido por 32. Aí vai dar um pouquinho mais que 3, né? 106 dividido por 32. Deu 3,31. Tá? Vou apagar aqui para a gente poder identificar esse ponto aqui. Então a gente descobriu onde fica esse ponto, né? Como aqui era 12, aqui 13, 14, em relação
ao y, nem precisamos fazer conta. O y deu, que é a metade. Aqui tinha esse dzão aqui valia 14, né? Então aqui estaria no ponto 7. E em relação ao x, a gente fez a conta agora. Usamos essa fórmula aqui, que deu 3,31 centímetros. Esse é o x do centro de massa. Então, esse ponto aqui, ele é de coordenada 3,31 e 7. Tá? Descobrimos o centroide. Tenho que fazer uma continha porque esse objeto ele não tinha uma forma definida. Tá? Como o perfil metálico já sai da indústria e é tudo planejado, os perfis metálicos são todos catalogados. Então, quando você vai pedir para uma empresa um perfil metálico, ele já tem o centro de massa, ele já te vende com as informações de tudo, centro de massa, momento de inércia e outros conceitos, grandezas físicas relacionadas a formato geométrico. Então, essas contas aqui, na verdade, a indústria já traz para a gente pronto. Teria que fazer se você fosse comprar só chapas metálicas e soldar elas, né? Seria um caso que teria que, para descobrir o centro de massa e as informações, teria que calcular. Mas vocês viram que não é tão difícil. Agora a gente tem o último exemplo, que é o concreto armado. O concreto armado não é homogêneo, porque são dois materiais. A gente tem as barras de aço aqui, né? E temos todo o resto aqui preenchendo o concreto. Então são dois materiais. Não é homogêneo. Então ele na verdade é um material, o oposto de homogêneo, heterogêneo. Então centroide não é igual a centro de gravidade. São diferentes. Se a gente fosse olhar apenas centroide, vai ser a mesma coisa da madeira. Aqui é um retângulo, a gente pega a metade aqui, o centroide está nesse ponto aqui. Então, centroide. Agora, centro de gravidade, a gente já sabe que não vai estar aí. O centro de gravidade, ele vai estar... o que é mais pesado, professor? Aqui tem uma simetria, né? Então, esse lado é igual a esse. Então, pensando no centro de gravidade, tem duas barras iguais aqui, né? Opostas, essa e essa com essa. E essa aqui bem no meio. Então, o centro está alinhado aqui, o centro de gravidade. Mas, aqui a gente tem concreto e aqui tem barra de aço. E o aço é mais pesado que o concreto. Então, ele vai ficar um pouquinho abaixo. Então, o centro de gravidade não vai coincidir com o centroide, tá? Vai ficar um pouco abaixo. E para relacionar esses materiais, a gente vai usar, então, uma forma parecida com essa aqui de trás, só que relacionando a massa, né? A gente podia falar de peso, mas massa a gente só ia ter que multiplicar pela gravidade, que é igual. Então, a gente ia usar a relação da massa, né? Então, em quilo ou em grama. No caso, vou usar grama aqui no exemplo. Então, as perguntas que tem. Quais são os dados agora, professor, dessa viga de concreto? Vamos colocar os eixos coordenados e usar a fórmula parecida, tá? Quais são os dados? Então, a densidade de um concreto, então cada centímetro cúbico de concreto vai ter 2,5 gramas. Então, um bloquinho de concreto tem 2 gramas. Um bloquinho assim de 1 centímetro com 1 centímetro de aço tem 7,5, tá? E essa nossa viga aqui tem uma altura H igual a 20, uma largura de B igual a 15.
As barras, elas vão ter de diâmetro 1 cm, tá? E o cobrimento, assim, a distância dela aqui para a ponta, que isso é a norma estipula. Dependendo da região onde você vai estar, você vai ter que cobrir mais, não deixar essa barra tão próximo da superfície. Por exemplo, no litoral, perto de praias onde tem maresia, esse cobrimento precisa ser maior. Mas o mínimo que a norma deixa é 2,5, tá? Então, esse cobrimento aqui, a distância do aço para o fim do concreto é 2,5. Esses são os nossos dados. Para descobrir, né, então, o centro de gravidade, a gente sabe que em X, dessa vez em X a gente já sabe, então centro de massa em X, ele é, como já falou, a metade daqui, né? Então ele vai ser 7,5. A base aqui é 15, é a metade de 15, 7,5. Nenhum problema. Agora, em Y, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui que é um pouco diferente. Na outra a gente usava a área, porque não faria sentido a gente usar a massa, né? Mas agora a gente vai ter que usar massa, porque tem materiais diferentes. Então a gente tem aqui a massa, que qual que é como que a gente descobre o peso de alguma coisa? A gente multiplica para descobrir quanto que pesa a densidade vezes o volume, tá? Então a gente vai ter que descobrir a massa de cada um desses e do concreto como um todo e saber a distância dele dos centros de gravidade que a gente conhece para esse eixo aqui. Vamos lá. Então, quanto que pesa cada barra dessa, né? Cada barra dessa, como aqui a gente está pensando em volume, vamos imaginar que essa viga aqui, a gente está considerando só um pedacinho dela, tá? Então ela pode ser bem grandona assim, a gente está considerando que ela está no comprimento só olhando 1 cm, tá? Para não mexer muito nas nossas contas. Então, vocês vão entender por que eu estou considerando isso 1 cm. Porque massa da barra vai ser o quê? A densidade dela vezes o volume. Qual que é o volume do aço? O volume do aço é 12,5. Qual que é... Quer dizer, o volume não. Qual que é a densidade, né? A densidade é 2,5. O volume vai ser a área desse círculo vezes o comprimento, né? Que a gente vai estar vendo aqui um cilindro de barro. A gente vai considerar só 1 cm. Então, essa distância aqui vai valer 1. E resta saber a área. A área de um círculo, uma circunferência, é πr ao quadrado ou π diâmetro ao quadrado dividido por 4. O nosso diâmetro ele é 1 da barra. Então, essa conta aqui, tá? 2,5 vezes 3,14 vezes 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 4 vezes 1, vai dar isso. 2,5 vezes 3,14 dividido por 4. Isso aqui deu 1. Vai dar 1,96 gramas. A massa de cada barra dessa. Então, essa massa pesa isso, essa pesa isso, essa aqui pesa isso. Tá? Fechamos aqui o peso de cada barra. Nossa, ficou com uma figura sobre a outra. Aí isso aqui a gente resolve. Aí, resolvido. Massa do concreto, mesma coisa, densidade vezes volume. Vamos considerar que o concreto está preenchendo tudo, tá? Para não ter que subtrair esses pedacinhos aqui de aço. Vamos considerar que, como é muito mais concreto que aço, dá para considerar que ele preenche tudo. Qual que é a massa do concreto? É
a área aqui, base, vezes a altura, vezes o comprimento aqui que a gente tinha considerado 1. Então, base vezes altura vezes 1. Base é 15, altura é 20, 15 vezes 20, né? 2 vezes 15, 30. 300 vezes 2,5. Então, 300 mais 300, 600, mais metade de 300, mais o meio, né? Mais 150. 750 gramas tem a parte de concreto dessa seção de uma viga, dessa nossa viga aqui. Descobrir uma massa, agora a gente vai poder usar essa fórmula aqui, tá? Que é a mesma da outra. O y do centro de gravidade mais multiplicado pela massa total é igual a soma das massas pelo a referência y do centro de gravidade. Aqui só eu já passei isso aqui dividindo aqui, tá? Então já botei numa fórmula única aqui dividindo. Então não vai afetar a nossa resolução. Então substituindo esses valores. Então, qual que é a distância dessa barra aqui? Né? Qual que é o centro de gravidade dela em relação ao y? Vai ser essa distância aqui. Ela tem 1 centímetro, né? Então bem aqui na metade. Então aqui é meio, né? Não, vamos pensar aqui, tá? Vou dar um zoom, tá? Dando um zoom aqui, a gente tem a barra e aqui o concreto. A distância daqui até aqui é 2,5. 2,5. O centro dela está bem na metade. Qual que é a metade de 1? Meio. Então a gente tem aqui, que aqui tem 3 centímetros. Se tudo é 20, né? Essa distância é 20 menos 3, então 17, tá? Então essa barra aqui, ó, massa 1,6 vezes 17. Para essa barra aqui, mesma coisa, massa vezes 17. Para essas barras de baixo, a distância é esse desenho meu invertido, né? Então, a metade dela aqui, meio, mais o comprimento 2,5. Isso aqui vai valer 3. Então, 1,923, 1,96 vezes 3, 1,96 vezes 3. O concreto tem um centro de gravidade bem no meio do 20. Então, 10, né? Essa distância aqui vale metade de 20, 10. Então, 750 gramas vezes 10. Tudo isso dividido pelo peso total. Peso, na verdade, é a massa total. A massa total, então, vai ser 1,96. Multipliquei por 5 para já ter toda a massa aqui, né? Todas as 5 barras, mais o peso do concreto. Tem que estar 300 aqui, mas é 750. Aqui, então, eu não sei porque coloquei 300. Acho que viajei aqui. Aqui, na verdade, é 750. 1,96 vezes 5 tem um jeito de fazer essa multiplicação aqui mais fácil. Vai ser 1,96 vezes 10 dividido por 2, né? Então é 19,6 dividido por 2. Essa soma aqui vai dar 19,6 é o quê? 9, né? 9 mais 9 dá 18. Ali é 16, 9,8. Então é 9,8 mais 750. Vamos corrigir. Aqui. Então aqui dá 700. Aí, voltou. Tem um problema aqui. Então, a soma desses aqui de cima dá 5. Desses de cima. Estou sem
Deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. E voltar aqui para minha caneta. Então, a soma desses de cima tá certo, tá 7.545. Esse aqui eu não sei por que a gente coloquei esse valor aqui, dá 759,8. Então vamos botar um valor correto aqui que dividido por 309,8. 759,8. Isso aqui daria 9,93. Então, em relação ao Y, o centro de massa estaria em 9,93 centímetros em relação aqui. Então, se aqui é a metade, que é 10, né, onde estaria o centroide, o centro de massa ele está só um pouquinho para baixo. Estaria bem só um pouquinho mesmo, 9,93. Um pouquinho deslocado do centro, por conta de ter uma barra a mais aqui, né? Aqui poderia ter mais uma barra, o que ia trazer ainda mais para baixo. Se a gente quisesse ver isso com mais duas barras aqui embaixo, só seria precisar somar mais o que? Mais 1,93 por 3 aqui em cima, e aqui embaixo também considerar a massa de 1,96, tá? Mas descobrimos. Então, deixa eu pegar a borracha aqui. Então, o centroide estaria aqui. Ele teria, centro de massa teria as coordenadas em x, a metade do 15, que é 7,5, que a gente viu lá atrás. E em y, 9,93. Seria esse ponto aqui. E descobrimos o ponto exato, né, onde está o centro de massa desse objeto, tá? Desculpe pelo erro de conta aqui. No questionário não vou pedir uma questão complicada dessa, vou pedir mais intuitivamente que vocês me tenham esse entendimento da diferença entre centro de gravidade, centro de massa e centroide, tá? Aqui era mais para apresentar isso para vocês. Essas contas aqui não são tão relevantes para a nossa disciplina. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.